Shalom Adonai, a paz do Senhor, meus alunos, que prazer, que satisfação mais uma vez estar aqui para dar início a mais uma aula de teologia, lição de número 2, pessoal. Hoje a lição está maravilhosa, você não pode deixar de anotar aí na sua folha ou no seu caderno. Temos um conteúdo rico, maravilhoso para lhe passar hoje, totalmente grátis, ok? E vale a pena dizer para você amigo, para você amiga, você irmão, irmã, estudioso, estudiosa da palavra de Deus, que nós levamos essas aulas, né, de acordo com o material didático que você está vendo aqui. Cada livro desses são 4 videoaulas. Nós estamos na matéria de teologia, hoje é a segunda aula. E você pode solicitar o seu livro para que você possa acompanhar conosco de perto. Do básico são 20 livros, do médio são 30 livros, do bacharel 40 livros e tem ainda também o mestrado para você que já é bacharel em teologia. Então estude conosco e claro, né? Estudando cada livro desse nas suas horas de folga, você receberá o seu certificado, reconhecido em cartório, com o histórico no verso do certificado. Certificado este reconhecido em todas as igrejas Assembleias de Deus, principalmente para você que quer fazer aí uma carreira ministerial, você que quer se tornar um diácono, presbítero, evangelista ou até mesmo pastor, vai precisar aí de um certificado comprovando o seu aprendizado em teologia. É só você solicitar conosco, entrar em contato conosco no telefone que aparece no rodapé desse vídeo. E para você que vai fazer missões e precisa de um curso de teologia, também esse curso ele é válido pelo ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus em São Paulo. É aceito em todas as igrejas Assembleia de Deus. A nossa teologia, ela é uma teologia da linha pentecostal, assembleiano, pentecostal, CPAD, né? Uma ortodoxia muito centrada, né? Muito centrada. Aqui você não corre o risco de aprender nenhuma heresia. Ao contrário, nós somos contra as heresias, a distorção da palavra de Deus, ok? Procuramos seguir sempre a doutrina bíblica e não a doutrina do homem. Procuramos sempre seguir as exigências das regras da hermenêutica, da exegese, interpretação de texto, para que nós não cometamos nenhum erro em dizer aquilo que a Bíblia não diz, ok? Então é um prazer muito grande tê-lo conosco. Então, se você quiser participar, né, conosco, de acordo com aquilo que a gente vai lendo e acompanhando aí na sua casa, no conforto da sua casa, é só você entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Tá certo? Será um prazer tê-la conosco e que esteja onde você estiver. Amém? Que Deus abençoe a todos os nossos alunos. E vale a pena dizer também, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo. Se inscreva agora mesmo. Ative o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que nós postarmos um vídeo novo, ok? E também clique no joinha, ok? Você clicando no joinha, quanto mais joinha tivermos em cada vídeo, o YouTube entende que é um vídeo relevante e ele redistribui para muito mais pessoas. Muitas e muitas outras pessoas podem ser abençoadas por este conteúdo através do seu simples compartilhamento. Então compartilhe, 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 povo de Deus, e vamos levar o máximo possível dessa mensagem maravilhosa às pessoas que estão precisando de edificação espiritual, tá certo? Que Deus abençoe. Vamos começar então a lição de número 2, está maravilhosa. Nós vamos falar sobre a personalidade de Deus, seguindo aqui o livro didático, e a gente vai fazendo algumas menções, alguns comentários e citações bíblicas, e assim a gente vai seguindo a aula, tá certo? A personalidade de Deus. Deus é um ser pessoal, que tem características e personalidade. A palavra personalidade vem de persona, pessoa.
Deus é dotado de sentimento, vontade e intelecto. Por isso, ele é uma pessoa, ele é uma personalidade, porque Deus ele é dotado de sentimento, vontade e intelecto. E isso nós temos como provar biblicamente. Sua personalidade comprovada quando o profeta Moisés perguntou: "Qual é o teu nome?" E aí Deus respondeu: "Eu sou o que sou." Esse é o meu nome. Eu sou o que sou. E disse mais: "Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós." Que expressão máxima, que expressão maravilhosa. Êxodo capítulo 3, verso 14. É impossível imaginar, irmãos, uma expressão mais forte de uma personalidade do que esta. Eu sou o que sou. O Filho revelou a personalidade do Pai. Vejamos agora que Jesus revelou a personalidade de seu Pai, Deus, Jeová, Yahvé, o Todo-Poderoso. Jesus fala de Deus muitas vezes como sendo o seu Pai. Meu Pai é vosso Pai. João capítulo 20, verso 17. Foi Jesus quem ensinou a orar. E ele disse, quando vocês forem orar, lá em Mateus capítulo 6, verso 9, ele disse assim: Pai nosso. Por que ele fala Pai nosso? Porque o Pai não é só meu nem seu. O Pai é nosso, né? Dai-nos o pão nosso. O pão não é meu e nem seu somente, é nosso. Aqui fala sobre partilha, né? E assim vai. Mateus capítulo 6, verso 9. Jesus disse mais. Em João capítulo 5, verso 17, meu Pai trabalha, ou seja, Deus não fica parado em um estado vegetativo, só olhando o que está acontecendo. Não, Deus é um ser que pensa por si, age por si, ele trabalha. Nosso Deus, ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. João capítulo 3, verso 35, está escrito: meu Pai ama. Então, se ele ama, ele tem sentimento. Se ele tem sentimento, ele é uma pessoa. Meu Pai me enviou, ou seja, ele envia. João capítulo 6 e verso 29, Jesus dizendo no Evangelho: o Pai ama o Filho. João capítulo 5, versículo 20. Então, estou fazendo aqui algumas citações de referências bíblicas que mostram que Jesus falando a respeito do Pai. E esse foi o papel de Jesus, vir ao mundo revelar Deus aos homens, revelar o Pai aos homens. Portanto, vimos nestes textos em foco que o Deus Pai tem personalidade. Então isso é muito importante. Fica bem claro aqui já de início que Deus, ele tem personalidade, ele é uma pessoa. Jesus disse: meu Pai é o lavrador. Ele é o lavrador, ele que cuida da terra, ele lavra, ele prepara a terra para boa semente e para que ela produza bastante resultado. Ora, todo lavrador tem personalidade, pois ele é de fato um ser pessoa. Então é errado pensar ou dizer que Deus é apenas meramente uma influência cósmica ou uma energia. Não. Muito pelo contrário. Deus é uma pessoa. Por quê? Porque ele tem sentimento, porque ele tem vontade e porque ele tem intelecto. E porque ele pensa por si, porque ele age por si. E a Bíblia está cheia de referências mostrando a personalidade de Deus. Inclusive Jesus revelando Deus aos homens no livro de João, capítulo 5, capítulo 3 e capítulo 6. Qualidades de personalidade. Deus tem forma. Filipenses capítulo 2 e verso 6. Deus tem forma, ok? Deus tem forma. Filipenses capítulo 2 e verso 6. Vamos folhear a Bíblia aqui, vamos ver o que diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 6. Deus tem forma, ok? Vamos lá, Filipenses 2 e verso 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Né? Então, a carta de Paulo aos Filipos, no capítulo 2, verso 6, ele estava falando sobre Jesus. No verso 6, ele dizendo que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, Deus tem forma, Deus tem imagem. 2 Coríntios, capítulo 4,
versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Deus tem imagem, Deus tem nome. Meus irmãos, meus alunos, Deus tem nome. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Deus tem nome. Vamos ver isso? Apocalipse 3 e verso 12. Está escrito assim: a quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Tá vendo aí? Escrevei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Então Deus tem nome. Deus é uma pessoa. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Deus é uma pessoa. Hebreus 1 e 3, o escritor diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Tá vendo aí? Então, Deus é uma pessoa. Ele assentou à destra da majestade nas alturas, ok? O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa. Então, Deus é uma pessoa. Hebreus capítulo 1, verso 3. Deus tem vontade. João capítulo 6, verso 39. E Deus fala. João 6 e 39, Mateus, Marcos, Lucas e João. João 6 e 39 está escrito assim, olha só. João 6 e 39, vejamos. Está escrito assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Tá vendo aí? Então Deus tem vontade. A vontade do Pai é que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Tá vendo aí? Deus também fala, Mateus capítulo 3 e verso 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3 e verso 17. Mateus 3 e 17. Vamos ver? Vamos ler? Vamos meditar na palavra? Está escrito assim: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Uma voz do céu dizia. Então essa voz era a voz de Deus. No batismo de Jesus, João capítulo 3, verso 17, uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus fala. Então, se Deus tem forma, tem imagem, tem nome, tem pessoa, tem vontade e fala, ele tem personalidade. 3 áreas de uma personalidade. Sentimento. Deus é dotado de sentimento. Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7. Vamos ver? Gênesis capítulo 6, versos 6 e 7. Palavra de Deus. Gênesis 6, 6 e 7 diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Isso é o quê? Isso aqui é a expressão de um sentimento. Deus expressou o seu sentimento. Ele se arrependeu de haver ter feito o homem sobre a terra e isso lhe pesou o coração. Gênesis, isso versículo 6, né? Versículo 7, verso 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Ok? E ainda Gênesis 9, versos 9 e o verso 15. Gênesis 9, 9 e 15. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente. Verso 15. Eu, então, me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda carne. E as águas se tornarão mais em dilúvio, não se tornarão mais
em dilúvio para destruir toda a carne. Então, aqui está o sentimento de Deus, a vontade de Deus para o povo, para a humanidade, para com o homem. Vontade, Deus tem vontade própria. João capítulo 6, verso 39, João capítulo 7, versículo 21, vamos ler? João 7, 21, João 7, 21, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 21. Vamos ver aí, Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, João 7 e 21. Está escrito assim, ó. Respondeu Jesus e disse: fiz uma obra e todos vós maravilhais. 7 e 21. 12 e 50. Vamos ver João 12 e 50. O que diz a Bíblia? Em João capítulo 12, verso 50. Diz assim o texto bíblico, né? Vamos lá. João 12, 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai mo tem dito. Amém? Jesus disse: seja feita a tua vontade. Então significa que o Pai tem vontade. Mateus capítulo 6, verso 10. O Pai tem sentimento, tem vontade, tem intelecto. Intelecto fala da inteligência de Deus. Deus não só tem inteligência, ele foi o professor da própria sabedoria. Sendo assim, a sabedoria foi sua aluna. Tá vendo aí? A sabedoria foi aluna de Deus. Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8, versículo 12. Vamos ver o que está escrito em Provérbios 8 e verso 12. Provérbios 8, verso 12. Vamos lá. Aulas de teologia online aqui no canal Teológico Voz Profética. Se você não se inscreveu, se inscreva agora mesmo. Provérbios capítulo 8, verso 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Verso 30 de Provérbios capítulo 8. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias folgando perante ele em todo o tempo. Então aqui fala sobre a sabedoria, existe desde a eternidade. Provérbios capítulo 8, versículos 12, 22 e 30. Frisa aí na sua Bíblia para que você possa meditar que Deus, ele é o professor da própria sabedoria. Sendo assim, a sabedoria foi sua aluna. Provérbios 8, 12, 22 e 30. O amor não pode ser experimentado por algo impessoal, mas o nosso Deus ama. Então, ele é uma pessoa. João capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5 e 8. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso no livro de aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá? Leiamos. Está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus prova o seu amor, Deus ama. Isso mostra que de fato ele é um ser pessoal. Amém? Deus faz declarações da sua personalidade, declarações no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no verso 1, está escrito: assim diz o Senhor. E ainda: eu te remi, eu sou o Senhor, o Santo de Israel, verso 3, o teu Salvador, eu sou o mesmo, eu sou o Senhor, eu anunciei, eu salvei, eu sou Deus, verso 13, operando eu, quem impedirá? Verso 14, assim diz o Senhor. Verso 15, eu sou o Senhor,
vosso santo, o Criador de Israel, verso 15, vosso rei, verso 15, verso 16 do capítulo 43 de Isaías, assim diz o Senhor. Tá vendo aí? Então são declarações no livro de Isaías da personalidade de Deus, Jeová Yahvé, o Todo-Poderoso. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17 e verso 1. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3 e verso 14. E ainda Isaías 43 e 11. Eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Tá aí outra referência bíblica mostrando que Deus é uma pessoa. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías capítulo 43 e verso 13. Agora vamos falar um pouquinho sobre a divindade de Deus. Deus em si mesmo é dotado de divindade. Mostraremos biblicamente onde ele se revelou como Deus divino. Deus é vivo. Amém? Ele mesmo é Deus vivo e o Rei eterno. Jeremias capítulo 10, versículo 10. E a vida é uma expressão de existência, seja terrestre ou eterna. Quem tem vida tem condição de se comunicar com outros que têm vida. Amém? Ok? Simples, né? Fácil de entender, não é verdade, gente? É uma aula bem explicativa, bem fácil, bem simples. É a maneira mais fácil de entender a Bíblia, é através das nossas aulas. Diferenciais entre os deuses falsos e o Deus verdadeiro. São ídolos os deuses falsos. O Deus verdadeiro, ele é espírito. Os deuses falsos são de prata e ouro, conforme está escrito em Salmo 115, verso 4. Né? E ainda em João capítulo 4, verso 24, está dizendo que o nosso Deus Jeová Todo-Poderoso, ele é espírito, ao passo que os deuses falsos são de prata e ouro. Agora, vale a pena a gente meditar um pouco sobre isso. No livro de Salmos 115, leiamos o que é que está escrito sobre os deuses falsos, né? Está escrito assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Olha que lindo, Salmo 115. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Amém? Então aqui está falando sobre os ídolos. Aqui está falando sobre os ídolos. Salmos de número 115 para a nossa meditação. Então, o que eu citei aqui na Bíblia já está aqui no livro que nós estamos lendo. Deus é a fonte da vida. Deus tem a vida em si mesmo. Tá entendendo? Deus tem a vida em si mesmo. Ele é a própria vida. João capítulo 5, versículo 26. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. O evangelho não é de João. O evangelho é de Jesus Cristo. Amém? Segundo escreveu João, capítulo de número 5, versículo de número 26. Vamos ver o que é que está escrito. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, grifa aí na sua Bíblia, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então o Pai tem a vida em si mesmo. Resumindo, o Pai, Deus, Jeová, o Todo-Poderoso, o Eterno, é fonte da vida. Amém? Pois Ele, Deus mesmo, é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 25. Vejamos e leiamos. Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Paulo em Atenas, em seu discurso no Areópago, falando sobre Theos absconditos, ou seja, o Deus desconhecido, que não pode ser apalpado por ninguém, invisível, mas real. Ele está falando que, aqui, aos atenienses, que o nosso Deus, ele é um Deus que não necessita de coisa alguma, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada e nem de ninguém, ele não sente necessidade de nada, porque ele é autossuficiente. Ele é quem dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas, ou seja, ele é fonte de vida. Grifa aí na sua Bíblia, Atos capítulo 17, versículo 25, amém? No sentimento terrestre a todos que o conheceram por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou, ele dá vida eterna. João capítulo 17 e verso 3. João 17, 3 está escrito assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Então, a vida eterna é esta, que conheçam a ti por único Deus, ok? João capítulo 5, versículo 20, vamos ler aqui, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 20. Vamos ler aqui, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. 5 e 20 de João: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Mas na verdade não é João não, é primeira epístola de João, lá no Antigo Testamento, aliás, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Está escrito assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Então tá aí, gente. Referências bíblicas disponíveis aí à vontade pra gente, mostrando que Deus é fonte de vida. Ele é a própria vida. Característica de sua divindade: como ser divino, Deus é criador, conforme está escrito lá em Gênesis capítulo 1 e verso 1. No princípio criou Deus, ou seja, ele é criador, os céus e a terra. Ele é eterno, não tem começo e não tem fim. Gênesis capítulo 21 e verso 23. Deus é eterno, Jeová o Todo-Poderoso, Yahvé, é eterno, não tem começo e não tem fim. Gênesis capítulo 21 e verso 23. Gênesis 21 e 23, está escrito assim, ó, leiamos: agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste, ok? Então Deus é eterno. Gênesis capítulo 21, versículo 23, nós acabamos de ler, quando Abimeleque faz um pacto com Abraão, ok? Deus é imortal, ele não morre, Deus não morre. Deus é imutável, ele não muda, amém? E Deus é espírito, João capítulo 4, versículo 20. Os atributos naturais de Deus. Definição do termo atributo: é uma característica de um ser, aquilo que lhe é próprio, ok? Sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura o conheça exatamente como ele é. Não tem como conhecer Deus exatamente como ele é. Não tem como alguém conhecer a Deus na sua plenitude, na sua amplitude e na sua totalidade. Não tem como, ok? No entanto, ele bondosamente revelou-se a nós
mediante linguagem compreensível acerca de si mesmo. Então, por exemplo, a Bíblia é revestida e vestida de uma roupagem de uma linguagem humana para que o homem pudesse compreender a Deus. Então, o infinito se finitizou, ou ilimitado se limitou. O verbo se fez carne para que ele fosse entendido, compreendido pela mente humana. Amém? Então, Deus se manifesta dizendo: eu sou santo, portanto podemos afirmar Deus é santo. E vale a pena dizer que Deus é santo, absolutamente santo, plenamente santo e profundamente santo. Deus é a santidade santificadora, não santificada. Santifica tudo e a todos e não é santificado por ninguém. Deus é santo. E os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está repleta da sua glória. Ou seja, não há lugar que a glória dele não invada. Amém? Que a santidade de Deus tome a nossa vida. Amém? A santidade é uma qualidade que podemos atribuir ou aplicar a ele. Deus é santo. Amém? Dessa forma, com a ajuda da revelação que Deus deu de si mesmo, podemos regular os nossos pensamentos a seu respeito. O máximo que a gente possa pensar sobre Deus ainda é pouco, porque ele é muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Deus é muito mais. Tudo que você pensar ainda é pouco, ele é muito mais. Amém? Qual a diferença entre os nomes de Deus e os seus atributos? Os nomes de Deus expressam as qualidades do seu ser inteiro, enquanto que os seus atributos indicam vários aspectos do seu caráter. Amém? Muito se pode dizer de um ser tão grande como Deus, mas facilitaremos a nossa tarefa se classificarmos os seus atributos. Compreender a Deus em sua plenitude seria tão difícil como encerrar o Oceano Atlântico numa xícara. É possível? Não, não é possível. Não é possível. Ok? Vamos lá. Mas ele tem se revelado a si mesmo o suficiente para esgotar a nossa capacidade. E vale a pena dizer que Deus é a capacidade capacitadora, não capacitada. Capacita tudo e a todos e não é capacitado por ninguém. E ele dá a nós a capacidade de compreendê-lo da maneira como podemos. Já é o suficiente para alcançarmos a salvação e a nossa comunhão com ele e estarmos para sempre com o Senhor e eternamente, se formos fiéis até a morte. Amém? Vamos lá. Mas ele tem se revelado a si mesmo o suficiente para esgotar a nossa capacidade. Tudo o que podemos imaginar acerca de Deus é muito pouco para compreendermos o que ele é absolutamente. Como nós, pequenos e finitos, podemos compreender no tempo e no espaço um Deus tão grande e tão infinito? É difícil, né? Mas nós, através da Bíblia Sagrada, podemos ter uma breve noção a respeito de Deus, sobre quem é Deus. E isso pra gente já é muito grande, não é verdade? A maneira como ele se revela para nós é forma linda, 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 linda. Então vamos lá. Biblicamente existem dois tipos de atributos de Deus: os atributos naturais e os atributos morais. Comentaremos agora somente os 7 atributos naturais de Deus. Amém? Ok? Então vamos falar sobre a onisciência. A palavra oni significa todo, ele é todo ciente. Não há nada que ele não saiba. Ele sabe de tudo. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Disse o salmista no Salmo 147 e verso 5. Ele é Deus, é sábio de coração. Jó, capítulo 9, verso 4. Anote aí, grifa aí na sua Bíblia, Jó 9:4. Ele, Deus, é sábio de coração. Ou seja, ele sabe tudo. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Na etimologia da palavra, a palavra onisciência se deriva de dois termos latinos omes, O-M-M-E-S, omes, que significa tudo, e scientia, que significa conhecimento, ok? Isso do latim.
Portanto, a palavra onisciência significa saber todas as coisas no mesmo momento. Você tem noção do que é isso? Saber todas as coisas no mesmo momento? Aqui e agora. Saber tudo numa tacada só. É exatamente isso que acontece com Deus. A mente de Deus é magnificentíssima. Deus é inteligentíssimo. Ele é a própria inteligência. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ninguém pode pegar Deus de surpresa. Ninguém pode surpreender Deus. Deus nunca é surpreendido por nada e nem por ninguém, porque Ele sabe tudo. Passado, presente e futuro. Antes que houvesse tempo, Ele já sabia. E quando o tempo deixar de existir, Ele vai continuar sabendo exatamente de tudo, minuciosamente, ok? Isso que é um Deus lindo, né, gente? Isso que é um Deus maravilhoso. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, toda adoração ao Deus que sabe tudo, inclusive os teus problemas e a solução para a tua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Louve a Ele, glorifique a Ele nesta hora. O conhecimento universal de Deus. Deus conhece todas as estrelas dos céus e as chama pelos seus nomes. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não conhece, mas Ele conhece. Você não pode, mas Ele pode. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Isso consta lá em Salmos 147 e verso 4. Nenhum astrônomo pode conhecer todas as estrelas pelos seus nomes. Só Deus. Só Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. A onisciência de Deus é infinita. Romanos capítulo 11, versículo 33. Esse eu faço questão de ler. Romanos capítulo 11, versículo 33. A onisciência de Deus é infinita. Romanos capítulo 11, versículo 33. Leiamos, vejamos, ouçamos, meditemos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Olha só o que diz na Bíblia Sagrada. Romanos 11, 33 está escrito assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem o compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Isso daqui, gente, que eu acabei de ler é um hino de adoração. Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Grifa aí na sua Bíblia. Que palavra linda, 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 linda e maravilhosa. E ninguém pode aconselhar a Deus. Ele revela o profundo, Ele revela o oculto, Ele revela o escondido. Daniel capítulo de número 2, versículo de número 22. Daniel 2 e 22. Leiamos Daniel capítulo 2 e versículo 22. Olha só, gente. Se inscreva no canal, você que não inscreveu ainda, viu? Esse estudo aqui é para quem tem interesse pela Bíblia Sagrada, pela Palavra de Deus. Quem ama a palavra está aqui comendo do rolo, está comendo aqui palavra maravilhosa, falando sobre a grandeza de Deus, a personalidade de Deus e os atributos de Deus. Daniel capítulo 2, verso 2. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. A eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ok? Agora vamos para o verso 22. E está escrito assim: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Que lindo esse versículo, eu vou repetir, gente, não tem como não, não tem como não. Ele revela o profundo e o escondido, não tem nada que fique escondido diante de Deus. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus é a luz iluminadora, não iluminada. Ilumina tudo e a todos e não é iluminado por ninguém. Ele é a própria luz que ilumina
a terra, a sua alma, seu espírito, seu ser, o céu, que ilumina tudo e a todos e não depende da luz de ninguém. Ele é luz. Glória a Deus. Vamos lá, continuando. Pois ele conhece todas as coisas. 1 João capítulo 3 e verso 20. O seu entendimento é infinito. Salmo 147, verso 5. A onisciência de Deus abrange os 3 tempos. Passado, presente e futuro. Ele não só sabe o que passou, ou o que está acontecendo agora, ou o que vai acontecer no futuro. Ele sabe nos 3 tempos. Ele sabe de tudo. No passado, ele conhece o teu passado, conhece o teu presente e conhece o teu futuro. Conhece tudo. Conhece um por um que existe nesse planeta. Dos que estão, dos que já foram e dos que virão. A onisciência de Deus abrange o passado. Anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederão. Isaías capítulo 46 e verso 10. Isaías 46 e 10. Grifa aí na sua Bíblia. Esse versículo é muito importante. Anuncio o fim desde o princípio. Tá vendo? E desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederão. Para o nosso Deus não existe mistério nenhum no passado, porque tudo ele sabe. Mateus capítulo 10 e verso 26. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Deus conhece até os pecados encobertos. Então vamos ver? 1 Timóteo capítulo 5, verso 24. 1 Timóteo capítulo 5, verso 24. Deus conhece até os pecados encobertos. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Aqui não tem enrolação não, aqui é Bíblia pura, sem mistura. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 5, verso 24, diz assim a palavra de Deus. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. Tá vendo aí? Os pecados são manifestos. Então, Deus conhece tudo. A onisciência de Deus abrange o presente. Deus conhece o homem em tudo. Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. 2 Samuel, capítulo 7, verso 20. Por que eu disse segunda e depois disse segundo? Porque não existe 2 Samuel, não existe 2 Crônicas. Quando fala menção a segunda, é segunda epístola. E Samuel e Crônica não é epístola, então é 2 Samuel ou 2 Crônica. Segundo o quê? Segundo livro, ok? 2 Samuel capítulo 7, verso 20. Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Deus conhece o nome e a sua morada. Deus conhece o nome e a nossa morada. Apocalipse capítulo 2 e verso 13. Apocalipse 2 e 13. Apocalipse 2 e 13. Vamos ver o que é que está escrito. Vamos lá. Apocalipse 2 e 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então Deus conhece as nossas obras e sabe onde moramos. E sabe onde as pessoas moram. Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece nome, sobrenome, RG, CPF. Conhece o que você está pensando agora. Ele conhece tudo. Amém? Salmo 103, verso 14. Os nossos corações ele conhece também. Ele sonda os nossos corações. Atos capítulo 15, verso 18. Lucas capítulo 16, verso 15. Pois ele os esquadrinha. E aí você tem que ler, né? Salmo 139. Salmo 139, vamos ver lá, ó. Salmo 139, versículo 1 ao 4. Vamos ver o que está escrito, Salmo 139, 1 ao 4. Está escrito assim, um salmo que me chama muita atenção, é o Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tá vendo aí? Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás, se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim.
nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha, gente, que palavra maravilhosa, Salmo 139, o salmista falando sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Amém? Pois possuíste os meus rins e entreteceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas havia. Que maravilhoso, gente. Eu fico sem palavras diante de um texto bíblico desse. A onipresença de Deus é muito grande, a onipotência é maravilhosa, gente. É maravilhosa. Louvado seja Deus. Ele sabe até quantos cabelos tem em nossas cabeças. Está escrito lá em Mateus capítulo 10 e verso 30, né? Ele sabe quantos fios de cabelos há em nossa cabeça. A onisciência de Deus abrange o futuro. Deus, além de conhecer, revela o futuro aos seus servos. A gente pode ver isso em Apocalipse capítulo 1 e versículo 1. Deus revela, descortina o futuro aos seus servos. Quem anda próximo de Deus tem comunhão com Deus, tem revelação de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Leiamos, vejamos o que está escrito em Apocalipse, o livro das revelações. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Se inscreva-se agora mesmo no canal Teológico Voz Profética e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ok? Então, aqui Jesus revela aos seus servos coisas que brevemente vão acontecer. Apocalipse 1 e 1. Deus previu a queda do homem, a morte de Cristo e a fundação da igreja antes que o mundo existisse. Apocalipse capítulo 13 e versículo 8. Apocalipse 13, 8, vamos ver o que diz aí. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Pera lá, mas Jesus não foi morto depois que o mundo passou a existir? Sim, mas nos planos de Deus, na presciência de Deus, o Cordeiro já tinha sido morto. Antes que o mundo fosse mundo, o plano da salvação já estava traçado por Deus. Tá vendo aí como Deus tem tudo organizado? Ninguém pega Deus de surpresa. Deus tem um plano para tudo. Deus sabe de tudo e pode tudo. A onisciência de Deus abrange o futuro. Agora ele sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 anos, daqui a 1000 anos e assim por diante, 10.000 anos. Ele sabe de tudo. Atos capítulo 2 e verso 23, Atos dos Apóstolos capítulo de número 2 e verso de número 23. Atos 2 e 23. Leiamos, vejamos. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre a onipresença de Deus. Atos capítulo 2 e verso 23. Leiamos. Atos 2 e 23. Se inscreva no canal Teológico Voz Profética, é um prazer tê-lo conosco. Você está no curso de Teologia. Apocalipse 2 e 23 está escrito assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Vou repetir o versículo de Atos capítulo 2, versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então, Jesus foi entregue, né, na presciência de Deus, já estava tudo determinado, planejado, agendado, pré-agendado, ok? 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao 20,
Você que quiser acompanhar com o livro, é só entrar em contato conosco para que você adquira o livro e acompanhe todas as aulas, ok? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, Romanos capítulo 11, 33. Deus ultrapassa ao infinito, pois a própria sabedoria foi aluna de Deus. Provérbios capítulo 8, versos 12 e verso 30. Leia com calma, com tranquilidade aí na sua Bíblia e grife aí, ok? A sabedoria foi aluna de Deus. A onipresença de Deus. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Disse o salmista no Salmo 139, verso 7. Se subir ao céu, tu aí estás, e se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. O termo onipresença significa está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em todos os lugares. Deus está no mesmo momento nos céus, no universo, na terra e em todas as extremidades da terra, porque ele é espírito. Em 1 Reis, capítulo 8, verso 27, você pode ver isso, verificar. E em João, capítulo 4, verso 24. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Provérbios capítulo 15 e verso 3. Provérbios 15 e 3. Provérbios 15 e 3. Leiamos o que está escrito em Provérbios capítulo 15, verso 3. Leiamos. Assim, ó. 15 e 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ok? Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Os seus olhos vê a todos os homens. É isso aí. Nenhum mortal pode se esconder da onipresença de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Aos Hebreus capítulo 4, verso 13. Vamos ver o que está escrito em aos Hebreus capítulo 4 e verso 13. Hebreus 4 e 13. Leiamos, vejamos. Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, curso de Teologia. Aqui no canal Teológico Voz Profética, Pastor Rubens Santos, é um prazer poder estar com você compartilhando a poderosa Palavra de Deus, este conhecimento tão maravilhoso, tão glorioso. É Hebreus capítulo 4 e verso 13. Leiamos. Vamos ver aqui. Hebreus 4 e 13. Hebreus 4 e 13. Vamos achar aqui rapidamente. Vamos ver. Está escrito assim, irmãos, queridos alunos. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Que palavra maravilhosa, vale a pena grifar. Você que não grifou aí, grife na sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Amém? Falando sobre a onipresença de Deus. A onipotência de Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis capítulo 17 e verso 1. Gênesis 17, 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito quando Deus se apresenta, se manifesta a Abraão, o seu grande amigo. Onipotência significa ser todo-poderoso para o nosso Deus. Nada é impossível, pois ele pode todas as coisas. Ok? Haveria coisa alguma difícil para ao Senhor? Gênesis capítulo 18, verso 14, inclusive pode até ser um tema de pregação para você, pregador. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis 18 e 14. A resposta é não, claro que não. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Isaías capítulo 44, verso 24. Ele faz e desfaz, ele manda e desmanda, ele opera, ele age, interage, ele reage, ele faz o que ele quiser, porque ele é Deus. O poder pertence a Deus. Salmo 62 e verso 11. Deus é poder. Amém? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas a Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, verso 26. Porque para Deus nada é impossível. Essa referência todo mundo conhece. Lucas capítulo 1, versículo 37. Jó 42 e 2. Bem sei eu que tudo podes. A Bíblia inicia falando da onipotência de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1 e verso 1. Agora vamos falar um pouquinho sobre a eternidade. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é Deus vivo e o Rei eterno. Jeremias capítulo 10 e verso 10. Ok? Quando Moisés despediu-se
Quando Moisés despediu-se, abençoou as tribos de Israel. Usou o nome Deus Eterno, lá em Deuteronômio, capítulo 33 e verso 27. Abraão invocou o nome do Deus Eterno. Gênesis, capítulo 21 e verso 33. Em Romanos, capítulo 16 e verso 16, lemos... Aliás, vou falar melhor, tá? Em Romanos, capítulo 16 e verso 26, lemos a respeito do Deus Eterno. Deus não tem início, amém? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos de número 90, verso de número 2. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías capítulo 43 e verso 13. Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Está lá em 2 Pedro capítulo 3 e verso 8. Os anos de Deus nunca terão fim. Salmo 102 e verso 27. Ele é o rei dos séculos. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Deus habita na eternidade. Isaías capítulo 57, verso 15. E o seu trono está firme. Pense num Deus firme. Com Deus não tem esse negócio de fraquejar, não. Deus é firme, o seu trono está firme, nunca será abalado, jamais será abalado. Salmos 93 e verso 2. O Deus eterno não se cansa, ele trabalha dia e noite, 24 horas, dioturnamente, a meu e a seu respeito, a meu e a seu favor. O nosso Deus trabalha, opera, libera, ordena a bênção e a vitória para mim e para você. Creia nesta palavra, amém? Deus é o Pai de Jesus, João 3,16. E Jesus é o Pai da eternidade, conforme nós lemos lá em Isaías capítulo 9, verso 6. Quem é a eternidade diante de Deus? Pequena, né? Porque ele é muito maior do que a eternidade. Agora vamos falar um pouquinho para encerrar. Estamos finalizando essa aula, gente. Imutabilidade. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3 e verso 6. Deus não muda. O homem muda, tudo muda, Deus não muda. Amém? Ele é imutável. O Senhor é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Nunca pode mudar. Deus não pode negar a si mesmo. Deus é imutável. Salmo 102 e verso 27. Amém? Malaquias 3 e 6, já mencionamos. Tiago capítulo 1, verso 17. A infinitude de Deus. Então Deus, ele é infinitamente infinito. Eu já disse isso aqui. Algo sem limite, infinito. Quando afirmamos que Deus é infinito, queremos dar a ideia de que ele não conhece limites. Amém? Uma vez que Deus é eterno, é também automaticamente infinito. Deus não tem limites e por este motivo que a Bíblia diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo de meus pés. Dá para você ter uma ideia do tamanho desse Deus? Então não mostre para Deus o tamanho do teu problema, mas mostre para o teu problema o tamanho do teu Deus. E como é o teu Deus? Pequenininho, raquítico, um deusinho, miudinho, que só faz coisinhas? Não. O seu Deus é grande, é maior do que tudo e do que todos. Louve ao grande nesta hora. Amém? Isaías capítulo 66 e verso 1. Unicidade. O termo unicidade significa estado ou qualidade de único. Portanto, a unicidade. Que Deus significa que ele é um só. Deus é um só. Deuteronômio capítulo 6 e verso 4. Deuteronômio 6 e 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro. Efésios capítulo 4 e verso 6. Um só Deus e Pai de todos. Só um Deus, só adoro a um único Deus, só adoramos a um único Deus. Nós somos monoteístas, só adoramos a um Deus. Então não adoramos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa expressão é errada, dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então se é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são 3 deuses. Nós não adoramos a 3 deuses, adoramos a um único Deus. Somente adoramos somente a Deus e só a Ele servirás. Amém? Só adoramos um Senhor. Efésios capítulo 4 e verso 5. Amém? Os atributos morais de Deus. Esses atributos morais relacionam-se ao caráter de Deus. Atributos morais de Deus. Anote aí. Santidade, justiça,
amor, bondade, fidelidade, misericórdia e entre outros atributos morais, tá bom? Santidade, a própria Bíblia dá a Deus o nome santo, lá em Salmos 99, verso 3. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Salmo 99, 3. Deus é chamado de Santo de Israel, em Salmo 89, verso 18. Só no livro de Isaías ele é mencionado 30 vezes. Deus é santo e tremendo. Salmos 99, versos 6 e 9. Deus é a fonte de toda a santidade. Deus diz: eu sou santo. Amém? Deus é santo. O Filho é santo. E o Espírito é santo. Lucas capítulo 1, versículo 35. 1 de João capítulo 2 e verso 20. Apocalipse capítulo 3 e verso 7. Esta mesma santidade é reconhecida pelos serafins, dando assim referência à à Santa Trindade, ok? Amém? É um Deus em três pessoas, uma divindade, ok? E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isso está lá em Isaías capítulo 6 e verso 3. Este versículo em foco refere-se à seguinte forma: Santo o Pai, Santo o Filho e Santo o Espírito. Amém? E para que você possa acompanhar a lição de número 2, tem mais detalhes sobre a justiça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus e a misericórdia de Deus. Para que você pegue mais detalhes do que foi passado aqui, é fácil, é simples. É só você adquirir este livro aqui, ó. Adquira agora mesmo o seu livro, ok? As matérias de teologia do básico são 20, do médio 30 e do bacharelado 40 livros iguais a estes. Cada livro são 4 aulas. Essa é a segunda aula do curso de teologia. Depois nós vamos entrar em cristologia, ok? Depois nós vamos entrar em cristologia, depois pneumatologia. Estão aqui, ó, todos os livros à sua disposição para que você possa acompanhar e receber o seu certificado, reconhecido em cartório, reconhecido em todas as igrejas Assembleia de Deus, pelo ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus em São Paulo, e você vai receber uma credencial de estudante de teologia, ok? Em algumas lojas você receberá até desconto na compra de livros em livrarias, ok? E para que você cresça em conhecimento e amadureça em conhecimento, é muito importante você adquirir este curso. É fácil, é simples, é prático. Entre em contato conosco e adquira essa bênção aqui, ó. São 20 livros do básico, 30 do médio e 40 do bacharel. Se você não se inscreveu, se inscreva agora mesmo. Ajude-nos a crescer no canal. De que maneira? Compartilhando com outras pessoas, indicando toda essa aula que você teve aqui, ó, Bíblia pura. Bíblia pura. Para quem gosta de Bíblia, esse é o curso ideal, tá bom? Shalom Adonai. Deus abençoe. Um abraço do pastor Rubens Santos e até a próxima aula. A próxima aula vai estar maravilhosa. Não perca. A próxima aula vai ser demais. Os nomes de Deus. Deus abençoe.